Com a nossa cordial saudação a todos que estão nos assistindo, nós estamos iniciando o presente programa de debates no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e hoje iremos enfocar as inovações da Lei da Reforma Trabalhista, que entrou em vigor no fim do ano de 2017, e a sua incidência reflexa na vida de patrões e empregados e também no dia a dia da Justiça do Trabalho. Bem, para a participação nos debates de hoje, nós temos a satisfação de ter conosco, aqui nos estúdios da TV TRT, dois ilustres desembargadores do nosso tribunal, como sejam os colegas João Bosco Pinto Lara e José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, ambos com quase 30 anos de exercício da magistratura, sendo ainda eméritos, educadores, professores de Direito do Trabalho nas faculdades mineiras, os quais, com o cabedal dos seus conhecimentos, sem dúvida, irão nos facilitar na compreensão das matérias a serem debatidas. Eu cumprimento os colegas debatedores, dou-lhes as boas-vindas e lhes passo a palavra para as suas considerações preliminares. Primeiramente, o colega João Bosco Pinto Lara. Doutor João Bosco. Doutor Márcio, eu quero, antes de tudo, agradecer a oportunidade que a Escola Judicial, na pessoa da doutora Denise, da desembargadora Denise, está nos proporcionando. É um convite honroso para mim no caso, Vossa Excelência, como intermediador desse debate, penso que ele será proveitoso e penso também poder colaborar para esclarecer dúvidas que ainda persistam acerca da implantação, né, e da execução da reforma da Lei 13.467. É um prazer estar aqui. Agora, as considerações preliminares do colega José Eduardo Rezende Chaves. Da mesma forma, eu gostaria de agradecer esse honroso convite da Escola Judicial, na pessoa da desembargadora Denise Alves Horta, e também ao nosso decano e âncora, desembargador Márcio B. do Vale. Nós temos agora a lei, a reforma trabalhista, nós temos aí quase 200 dispositivos alterados e é muito oportuna essa iniciativa porque nós temos muito que debater e discutir e será um prazer muito grande debater com meu querido colega, desembargador João Bosco Pinto Lara. Doutor João Bosco, a lei da reforma trabalhista era mesmo necessária? Ela veio na exata medida para regular os avanços atuais das relações trabalhistas? Do meu ponto de vista, sim. E digo mais, ela demorou a vir, demorou a chegar. Há quem sustente, os críticos da reforma, sustentam que não houve discussão, não houve debate. Nós que somos, que militamos na área do judiciário trabalhista, ou que somos operadores do direito do trabalho, nós bem o sabemos que a reforma trabalhista nunca esteve fora de pauta. Desde a década de 90, governo Fernando Henrique, foi constituída uma comissão para tratar da reforma trabalhista. O mesmo aconteceu no princípio dos governos do PT, especialmente do governo Lula, em 1983, também constituída uma comissão com integrantes, inclusive, com representantes do Judiciário Trabalhista, do Tribunal Superior do Trabalho, e ela nunca deixou, a reforma nunca deixou de ser discutida entre nós. Então, esta falsa ideia de que não houve debate suficiente, ela precisa, desde logo, ser desfeita. E mesmo no processo de discussão da Lei 13.467, eu quero lembrar que foram, salvo engano, 35 audiências públicas realizadas na Câmara e depois no Senado, com a participação de entidades da sociedade civil, sobretudo sindicatos, associações
de juízes, de procuradores, de auditores fiscais, participação de professores, de membros da magistratura, membros do Ministério Público. Me parece que discussão houve e muita discussão, embora o tempo de tramitação da lei tenha sido relativamente curto, e é bom que tenha sido, porque nós sabemos que o que acontece normalmente no processo legislativo no Brasil é que se nós perdemos, quer dizer, se os legisladores perdem o controle, perdem a rédea, não é? Essas leis costumam ficar anos, décadas, como ocorreu, nós sabemos, com o novo Código Civil, que tramitou por quase 20 anos o anteprojeto, claro, com inovações, mas com quase 20 anos, e isso sempre acontece. Então foi muito providencial que a tramitação tenha sido rápida, mas não houve falta de debate. O que houve, do meu ponto de vista, foi a recusa por parte de certos setores que não concordam ou não concordavam àquela altura e continuam não concordando, embora já seja lei, com o teor da reforma, simplesmente se recusaram a participar. E eu incluo aí, inclusive, a minha associação, a ANAMATRA, da qual eu tive a honra de ser vice-presidente. A ANAMATRA, desde o princípio, ela assumiu uma posição contra a reforma e criticou muito depois, continuou criticando com esse fundamento de que não houve debate. Agora, a necessidade é premente, era premente e continua premente. A reforma, para mim, é um processo de mudança. Outras mudanças dentro dessa proposta de revisão do direito do trabalho, outras mudanças deverão vir, do meu ponto de vista. Se nós folhearmos a CLT, a vetusta CLT, que foi muito importante num determinado momento histórico, não há como negar, se nós folhearmos, nós vamos verificar que há dentro da CLT alguns quistos que não justificam mais a sua permanência ali. Nós temos, na verdade, verdadeiras corporações de ofício ainda, né, com regulamentação dentro da CLT. Eu perguntaria aos ilustres colegas, né, e aos que nos ouvem no debate, qual a justificativa de ter-se hoje, por exemplo, um capítulo dedicado ao trabalho do bancário? Nenhuma. O bancário ele tem privilégios e regalias que ele obteve há 7 décadas atrás, porque era uma categoria forte e organizada, e continua usufruindo dessas regalias. Não há nenhuma justificativa, e assim outras categorias, ferroviários, professores, químicos, telefonistas, enfim. Isto é fruto de uma era, a era das corporações, a era o sindicato era extremamente corporativista, o movimento sindical. Não se justifica. As especificidades de cada contrato de trabalho existem, as especificidades existem, não tem como negar, mas elas deverão ser tratadas onde, em que foro, ou no contrato individual de trabalho, né, de cada um desses trabalhadores, ou nas negociações coletivas realizadas por seus sindicatos. Então a reforma era necessária, inclusive como forma de dar mais flexibilidade à contratação do trabalho no Brasil, porque não há quem possa duvidar ou dizer o contrário de que há uma excessiva rigidez na contratação do trabalho no Brasil, e nós todos sabemos, legislação trabalhista não resolve problema econômico do país, não resolve problema de desemprego, é crescimento econômico que resolve o problema do desemprego, mas a legislação trabalhista ela pode ou facilitar o crescimento ou dificultar o crescimento. O que nós temos visto no nosso caso é que a legislação que nós tínhamos, e temos ainda grande parte dela de pé, ela dificulta o crescimento, ela dificulta o investimento, ela dificulta o ambiente de negócios no país. E é isto, é o crescimento, um saudável ambiente de negócio, não é? um tráfico institucional mais tranquilo, mais livre, que vai possibilitar melhores empregos e melhores salários, ou seja, melhor desenvolvimento para o país. Doutor Zé Eduardo, a reforma trabalhista em discussão, ela exagerou nas suas regulações? Nós poderíamos dizer que ela é restritora de direito dos empregados? Eu diria que ela exagerou, pelo menos num ponto que ela exagerou, na questão do acesso.
de vedar o acesso. Os números não mentem, né? O número de reclamações trabalhistas caiu drasticamente, né, desde a edição da reforma, desde a vigência da reforma. E será que, de repente, o que aconteceu foi que as relações se estabilizaram, que tudo se resolveu com a reforma, porque diminuíram os problemas? Não, não foi bem isso, né? Foi que adotou-se aquele sistema de colocar o acesso ao judiciário sob risco. Acesso aos direitos fundamentais sociais do trabalho sob risco. Então foi essa a perspectiva. E nesse ponto eu acho que exagerou, porque dificultou para todos. A gente reconhece que havia muito excesso, havia tipo de demandas que eram, às vezes, artificializadas, né? Mas nós temos e tínhamos instrumentos próprios para coibir esse tipo de demandismo, né? Eu não acho correto penalizar todos, os justos e os pecadores, dificultar para todos, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a reforma exagerou e ela vai na contramão de um país democrático que tem que oferecer o acesso ao judiciário, o acesso a direitos fundamentais. Quanto à questão da restrição de direito, é uma espécie de esquizo-reforma. De um lado, é um discurso da mens legislatoris e um discurso do governo de que não houve nenhuma redução de direitos. Agora, de outro, quando se analisa com mais detalhes, com mais técnica, percebe-se uma intenção de barrar o que a gente chama de progressividade das leis sociais, do trabalho. As leis sociais, elas só se justificam como leis que vão paulatinamente melhorando as condições dos trabalhadores. Aliás, assim que consta, inclusive do caput do artigo 7º, né? É o princípio da progressividade. Então, nós percebemos aí que há uma tentativa de frear essa progressividade, como se uma ideia de que direitos são privilégios, né? Direitos são resultados de lutas ao longo da história. E não é preciso que essa luta seja sempre repetida. Uma vez conquistada, inclusive pela classe menos privilegiada, faz parte de uma sociedade civilizada que não precisasse retornar à luta novamente. Então, nesse aspecto, a gente tem essa esquizo-reforma. Bom, eu estou vendo que a opinião dos debatedores é um pouco controvertida. Então, eu vou refazer as duas perguntas anteriores inversamente aos debatedores. Doutor João Bosco, a reforma trabalhista em discussão, ela exagerou nas suas regulações? Ela pode ser considerada como restritora de direito dos trabalhadores? Com todo respeito à opinião, sempre respeito a opinião do meu ilustre colega Zé Eduardo, definitivamente não. Por razões, me parecem, muito claras. Primeiro, ele tratou da questão do acesso. Isso, se nós formos verificar a nova legislação, ela não impede, ela não embarrera, ela não dificulta o acesso de ninguém. O que ela impede, e ele não deixa de reconhecer que poderia haver um excesso, e efetivamente havia, o que ela impede é exatamente esse demandismo sem controle que existia na Justiça do Trabalho. Isso é indiscutível. Nós que vivemos da Justiça do Trabalho, eu pelo menos há 4 décadas, eu estou militando na advocacia trabalhista desde 78, 79, comecei na militância da advocacia e depois na magistratura. Esse crescimento desmensurado da Justiça do Trabalho e das demandas, a cada ano milhões e milhões de demandas, se nós formos verificar na sua gênese, não há conflito, na maior parte dos casos, não há conflito efetivo, não há conflito real. Há conflito artificial,
E de onde vem essa artificialidade? Para além dos direitos que são fundamentais, que a reforma não eliminou nenhum, não excluiu nenhum, que estão plasmados na Constituição, no artigo 7º, a que se refere o colega José Eduardo, para além desses direitos, não é? O que nós observamos ao longo dos anos? É que a jurisprudência trabalhista veio criando um complexo de normas, e aí eu entro num outro aspecto, que é a crítica que o meu colega José Eduardo faz também, que não procede. Ele invoca o chamado princípio da progressividade, e esse é o grande problema. Passou-se a invocar princípios, mais princípios, mais princípios, muitas vezes até para derrogar a legislação. Nós temos uma lei e o juiz diz, olha, eu não aplico essa lei porque essa lei, ela retirava um princípio da Constituição, essa lei afronta esse princípio. Quer dizer, com todo respeito, isso não é um Estado democrático de direito. Quer dizer, não há nenhuma intenção de tirar o que ele chama de princípio da progressividade. Por uma razão simples, porque a progressividade da legislação, que é salutar, que é saudável, digamos, que é uma marcha histórica, inescapável, inexcusável, isso não é de competência do judiciário. Isso é de competência da sociedade, através de seus representantes legais, dos seus representantes políticos no parlamento. Então, se tiver de haver progressividade, que haja, ela será sempre bem-vinda. Mas o que houve nos últimos tempos foi uma espécie de usurpação de poder. O judiciário, e não há como negar isto. Não é? Se nós passarmos em revisão as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, e eu faço uma comparação de números, o Tribunal Superior do Trabalho cuida da unificação da jurisprudência e vela pelo cumprimento da lei federal em matéria específica de direito do trabalho. Ele tem cerca de 1.300 súmulas e OJs, orientações jurisprudenciais. Aí eu me volto para o STJ, que cuida de todas as demais áreas do direito, 10 ou 12, de maior complexidade. Tem um conjunto de 700 súmulas, porque lá as súmulas são verdadeiras, são reais, elas vieram para pacificar jurisprudência, para trazer segurança. Aqui não, aqui criou-se ao longo dos anos súmulas que vieram criar direitos. Eu pergunto ao doutor Márcio, debatedor, e ao colega Zé Eduardo, trabalho humano é da maior importância, mas trabalho é um custo da produção. Então, se eu vou empreender, vou contratar um trabalhador, eu preciso saber quanto que ele custa, até para colocar preço na minha mercadoria. Ora, se eu contrato um trabalhador, jamais saberei quanto ele custa, porque ele já entra no emprego, eu já tenho um passivo trabalhista. Que passivo é este? Minutos excedentes, anteriores e posteriores à jornada, né? Hora extra de intervalo, não há reclamação trabalhista e não há despedidos. E isto jamais compôs o custo das relações de trabalho e não deve compor, como não compõe em parte nenhuma do mundo. Então, não impede a progressividade, não foi excessivo, não retira direitos, os direitos estão todos assegurados na Constituição. Os direitos que foram desbastados da CLT, e eu concordo que muitos deles foram exatamente isso que nós chamamos de penduricalhos, que só dificultam a relação dia a dia de empregado e empregador, que retira a qualidade dos empregos, porque retira, não se paga melhores salários, porque sabe-se que tem que pagar uma enormidade de penduricalhos. O Brasil é um país único nessa escolha mal feita que nós fizemos ao longo dos últimos anos. Bom, em razão dessa inversão de perguntas, então agora eu indago do colega José Eduardo. A lei da reforma trabalhista era mesmo necessária? Ela veio na exata medida para regular os avanços atuais das relações trabalhistas? Eu acho que uma reforma era necessária, não a que veio naturalmente. A que veio a interesses unilaterais e específicos. Não veio atender, por exemplo, o interesse dos trabalhadores e do país. Mas uma reforma seria necessária. Nós estamos na era da robotização, da inteligência artificial, e era necessário, já é o momento, o país já aumentou a sua produtividade geral, que justifica a redução da jornada, né? Nós temos uma das mais longas jornadas do mundo, de 44 horas, né?
Na Europa nós temos países com 35 horas de jornada. Então já chegou o momento de uma reforma para reduzir a jornada. Nós também teríamos uma questão da automatização, do controle, da proteção da automatização, que está também prometido na Constituição, e são muito poucas as normas que dispõem a respeito de proteção contra a automação. Então isso aí era necessário. E, sobretudo, talvez a mais importante seria uma reforma no direito coletivo do trabalho. O nosso direito coletivo, sim, é um direito corporativista, é um direito ultrapassado, é um direito que não consagra a liberdade sindical. E a reforma fez o pior que se podia ter feito a respeito do direito coletivo, né? No momento que era de fortalecer o sindicato para negociar, enfraqueceu, dando mais poderes de abrir mão de direitos. Isso vai ter consequências drásticas. Agora, quanto a segundo aspecto, o primeiro se era necessário, o segundo... Se ela veio na medida... eu acho que não veio na medida, insisto no ponto do acesso, né? E existe um mito que havia muitas demandas trabalhistas, né? De fato, o último Justiça em Números disponível, nós temos aí 4.200.000 reclamatórias trabalhistas no Brasil, no último censo do CNJ. De fato, é muito. Mas se a gente for comparar, por exemplo, doutor Márcio, com as ações penais brasileiras, ações que foram propostas no Brasil, no mesmo período, está lá no CNJ, são 2.900.000 e tanto, quase 3 milhões. Ora, na mais grave violação do ordenamento, que é a violação penal, criminal, nós temos quase 3 milhões de demandas no Brasil, e isso está provado também, por exemplo, homicídio, só de cada 10 homicídios, só um vira ação penal. 9 não se consegue identificar quem é o autor do homicídio. Então, nesse cenário, nós olhamos o número de reclamações trabalhistas, não é tanto, né? Não é tanto, porque o que a gente tem que mudar no Brasil é uma cultura generalizada de descumprir lei. O brasileiro não cumpre lei, por isso tantas ações penais, não cumpre lei trabalhista, por isso tantas ações trabalhistas. Doutor João Bosco, o artigo 8º, parágrafo 3º da Lei da Reforma Trabalhista, ele explicita que a Justiça do Trabalho, no exame de uma convenção coletiva de trabalho, num acordo coletivo de trabalho, ela deve balizar a sua atuação pela intervenção mínima na vontade coletiva, examinando mais os aspectos formais do ajuste coletivo que for celebrado. Já o artigo 611-A da mesma lei diz que, em certos aspectos ou em certas situações, a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho podem se sobrepor até ao texto da lei. Bom, nós sabemos mais que o artigo 579 da CLT sofreu uma modificação acentuada para minimizar o recolhimento que se fazia de contribuição sindical. Antes obrigatória para todos, sobretudo da categoria profissional, um dia de trabalho, retido em março para recolher em abril em favor do sindicato, das federações, dos correspondentes representantes da categoria profissional. E, obviamente, havia um poderio econômico muito maior nas entidades sindicais dos empregados. Em razão disso, existe uma corrente doutrinária que diz que os sindicatos doravante, quando a contribuição sindical passou a ficar restrita apenas àqueles trabalhadores que são associados ao sindicato, e desde que concordem com a retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária, existe então essa corrente doutrinária que diz que os sindicatos ficarão fragilizados, sem força para bem
ajustar uma convenção coletiva e um acordo coletivo de trabalho. E com isso, na verdade, os ajustes que celebrarem poderão se tornar, na verdade, uma entrega de direito dos trabalhadores. Como que o ilustre debatedor entende essa matéria? Sim, a pergunta é muito bem formulada, a questão. Primeiro porque ela faz exatamente essa junção do que está no artigo 8º, e o princípio que está esculpido lá é exatamente esse, a intervenção mínima em matéria de direito coletivo. Aliás, essa sempre foi a aspiração maior da classe trabalhadora no Brasil. Nós que vivenciamos o movimento sindical como advogados de sindicatos de trabalhadores, de oposições sindicais na década de 70, nós bem recordamos que esta era a principal demanda dos trabalhadores, que houvesse um mínimo de intervenção estatal não nas relações de trabalho, mas nas relações coletivas, na negociação coletiva. Os trabalhadores, os sindicatos de trabalhadores chegaram a advogar, e com razão, até o fim do poder normativo da Justiça do Trabalho, não concordavam com isso. A pergunta é inteligente porque ela faz uma conjugação desse princípio do artigo 8º, que é da intervenção mínima, com o que está no artigo 611. Se nós observarmos o artigo 611, é um artigo espelhado. De um lado, ele diz o que não pode definitivamente ser negociado. E ali, sim, estão aquelas que nós poderíamos, numa comparação com o direito constitucional, chamar de cláusulas pétreas do contrato de trabalho. São normas relativas à jornada não superior à jornada constitucional, normas relativas à segurança, medicina, e isso não se negocia. Do outro lado, estão, no próprio artigo 611, estão aquilo onde é possível negociar, que normalmente são normas que tratam de direito de fundo patrimonial, e isso é perfeitamente possível negociar. Aliás, a jurisprudência do Supremo tem caminhado nesse sentido. Todas as vezes em que o Supremo se defronta com matéria trabalhista, de foro constitucional, o Supremo tem caminhado nesse sentido. São direitos patrimoniais perfeitamente negociáveis. Os sindicatos que negociaram esses direitos até então continuam organizados e, do meu ponto de vista, fortes para fazer isso, porque estes sindicatos nunca dependeram exclusivamente da contribuição sindical compulsória, esta que se tornou voluntária com a reforma. Esta sim, e aí eu concordo com o pressuposto do desembargador Zé Eduardo, quando ele diz que a reforma deveria começar, eu também entendo, pelo direito coletivo, né? Fosse eu legislador para propor alguma coisa, eu faria exatamente, eu começaria a reforma por uma reforma constitucional, para alterar os pilares do direito coletivo da representação sindical, liberdade sindical e total independência da organização sindical em relação ao Estado. Eu começaria por aí, mas não foi assim que se fez. Eu uso até uma expressão interessante que ele utilizou, ele falou que é uma reforma, ou seja, uma reforma esquizofrênica. A esquizofrenia, para mim, ela está aí. É na área do direito coletivo, porque nós convivemos desde a Constituição de 88 com um sistema ambíguo, que dava de um lado autonomia, mas não concede liberdade, porque mantém a unicidade, não dá liberdade de organização. No momento que nós tivermos liberdade de organização, os sindicatos vão se organizar a partir desse postulado, vão ser representativos e vão buscar meios próprios de financiamento, porque a contribuição sindical, que era compulsória e não é mais, e eu faço apenas uma retificação na questão que foi colocada, mesmo os não sindicalizados podem contribuir, desde que o queiram fazer, o façam voluntariamente. Essa contribuição sindical foi o grande mal do Brasil. Aí eu não fico restrito apenas à área trabalhista, sindical. Foi um dos grandes mal da sociedade brasileira das últimas décadas. Tinha que acabar. Como dizer, eu fico imaginando, se essa reforma não conseguir nada mais além do que se conseguiu, para mim já conseguiu muito, foi tornar a contribuição compulsória. Ninguém imaginava que isso poderia ser feito, não é, no Congresso Nacional, ainda mais um Congresso enfraquecido. Não é? Nós todos sabendo a nossa representação política está fraca
Isso foi uma surpresa geral. E eu imagino que os sindicatos vão se reinventar. Os bons sindicatos, os sindicatos representativos, vão procurar meios de financiamento, continuarão fortes, como sempre foram, e não, obviamente, não abrirão mão dos direitos fundamentais dos trabalhadores, até porque os direitos fundamentais, nós sabemos, estão assegurados por lei. As negociações coletivas, via de regra, criam acréscimos de direitos e benefícios além da lei. Então, isso não é um fator de preocupação para mim. Doutor Zé Eduardo, como que Vossa Excelência encara essa questão da perda de força dos sindicatos sem a contribuição obrigatória da contribuição sindical e a força que terão esses entes sindicais na celebração de ajustes coletivos? Eu acho que justamente foi o que ocorreu. É um enfraquecimento do sindicato no seu financiamento e o aumento da possibilidade de renúncia de direito, dado a ele essa autonomia para isso, né? E esses dois fatores combinados, eles vão transformar radicalmente a negociação coletiva no que eu chamo de mercantilização coletiva. Porque os sindicatos, isso pode ensejar alguns sindicatos, isso pode até ocorrer, de trocar direitos a troco de financiamento, né? Então, o que deveria ser feito é começar pela ampla liberdade sindical, porque aí sim, com essa liberdade de rompendo com a unicidade sindical, aí sim você poderia trazer, assim, fortalecer nas bases o sindicato. Então, Zé Eduardo, num outro enfoque, o artigo 899 da Lei da Reforma Trabalhista, ele amainou, ele minorou os rigores do chamado depósito recursal, hoje permitindo até a feitura de um seguro ao invés do depósito recursal. Às vezes, numa condenação próxima de R$10.000, ao invés de se fazer o depósito recursal correspondente, far-se-á apenas um seguro que fica na faixa de R$300, R$400. Com isso, há uma abertura maior para se recorrer. Mas, o artigo 899, num parágrafo 10º, ele explicitou que são isentos dos depósitos recursais os empregadores beneficiários da justiça gratuita. Então, numa hipótese em que se conceda a um empregador em primeiro grau o benefício da justiça gratuita, ele, ipso facto, vai ter direito de recorrer ordinariamente, de recorrer de revista, de recorrer extraordinário, sem a feitura de depósito recursal. E, num avanço desse raciocínio, será até possível, na fase executória, ele agravar de petição sem a feitura do depósito recursal. Isso não seria uma porta aberta para procrastinações, para o exercício desmedido da faculdade recursal em manifesto prejuízo do empregado? Realmente me parece que há uma forte assimetria no tratamento entre o trabalhador e o capital. Quanto ao trabalhador, se veda o acesso, se dificulta o acesso. Quanto ao empregador, se facilita o recurso, né? A recursividade. Tanto é que aqui no nosso tribunal foi um aumento de 40% de recursos em relação ao ano passado. Na primeira instância, o ajuizamento caiu mais da metade e o recurso na segunda instância aumentou 40% mais ou menos. Mas, de qualquer forma, essa questão do acesso, ela para mim, ela tem que ser vista de um aspecto completo. Por exemplo, uma empresa que está em recuperação judicial, eu acho razoável que ela seja dispensada do depósito recursal. A empresa já está sufocada economicamente, então não acho justo nem democrático que ela se sinta ainda mais sufocada pela Justiça do Trabalho para poder recorrer. Então, eu acho razoável. Agora, quanto à questão essa questão do recurso, da fiança, do seguro, da fiança judicial para recorrer, eu acho que nós teremos que receber assim de uma maneira mais restritiva possível. Por quê?
Porque qual que é a natureza dessas garantias do depósito? É garantia de execução, né? Então, esses seguros e essas fianças, elas têm que ter prazo de vigência até o total e final cumprimento da sentença. Não pode ser, como eu tenho visto por aí em algum recurso, fiança ou seguro com prazo de 2, 3 anos. Doutor João Bosco, como essa matéria é controvertida e é uma inovação considerável o uso do seguro ao invés do depósito recursal, sobretudo pela diferença acentuada nos valores que serão dispendidos por quem vai recorrer. Como que o ilustre colega tem visto essa questão da admissibilidade recursal nos processos que tem examinado? Sim, eu particularmente, no meu ofício judicante, eu não tive ainda a oportunidade de examinar nenhum recurso com essa espécie de garantia do seguro. Mas, primeiro, realmente a legislação ficou um pouco aberta nesse aspecto. Como a anterior já era, tanto era que o Tribunal Superior do Trabalho, ao longo dos anos, veio regulamentando com instrução normativa de maneira satisfatória, ele faz isso com frequência. Então, aí sim eu acho que não haverá invasão de competência ou invasão da competência legislativa. O Tribunal Superior do Trabalho tem condições de regulamentar para tornar essa garantia mais efetiva. O desembargador Zé Eduardo, embora no princípio ele diga que é uma simetria de tratamento, mas ao final ele reconhece uma coisa muito importante, que é a questão do acesso tem que ser vista de uma forma geral. Por uma razão simples, desembargador Márcio. O Brasil é um país muito atípico, se comparado com as economias desenvolvidas do mundo e mesmo as economias em desenvolvimento. Nós sabemos que são as pequenas empresas, os microempreendedores, que empregam 70% da força do trabalho no Brasil. E são exatamente esses empregadores que estão sufocados há muitos anos, né, por uma série de questões, uma série de fatores tributários e também trabalhistas, né? Então, e ao lado desses pequenos empregadores, das pequenas e microempresas, nós temos também as instituições filantrópicas de caridade, normalmente que atuam na área de saúde, que têm convênios com o Sistema Único de Saúde. E eu tenho verificado ao longo dos anos que as Santa Casas, por exemplo, hospitais filantrópicos, que prestam um inestimável serviço à população, porque se a assistência à saúde dada pelo governo é ineficiente, entram essas entidades privadas sem fins lucrativos, elas têm dificuldade para sobreviver em razão da grande quantidade de demanda trabalhista, de que elas, né, e por isso o legislador, sabiamente, do meu ponto de vista, quis fazer esta abertura. Agora, nós juízes temos plenas condições de vigiar o exato cumprimento disso. Ontem mesmo, na sessão da 9ª turma, me lembro que nós discutimos um caso em que o colega propunha o conhecimento de um recurso com isenção de custas, nós debatemos entre nós, integrantes da turma, e chegamos à conclusão de que não, naquele caso não faria nenhum sentido, e demos o recurso como deserto. Quer dizer, ficou aí também para o juiz, para o judiciário, uma grande margem, né, de decidir isso caso a caso, mantido esse princípio que nós temos de garantir o acesso à jurisdição fácil, tanto ao trabalhador, e ele tem. O trabalhador que ganha até 2 valores, né, valor correspondiente a 2, um teto máximo de contribuição da Previdência, que não é nada desprezível no Brasil, é quase R$6.000, esse trabalhador, com uma simples declaração, ele tem isenção de custas. Então não há embarreiramento, não há dificuldade de acessibilidade. Quando o desembargador Pepe fala da queda do número de ações, é muito simples. Antes de vir para cá, eu estava votando virtualmente nos processos dos meus colegas da 9ª turma. Eu observei em 41 processos do colega, onde eu faço a revisão virtual, que havia 21 recursos de empregados.
Cada turma tem seu critério, evidentemente, os seus juízes são livres, independentes, sábios, mas na nossa turma nós temos um critério mais, digamos, muito rigoroso em examinar a aplicação de lei, de prova. Nossa turma é conhecida no tribunal por essa característica. Eu fiquei imaginando, são 21 recursos de empregados, mais uns 5 ou 6 recursos de empresa em que se deu provimento. Ou seja, 60% das ações são improcedentes. E se nós formos verificar, são ações com pedido de dano moral sem qualquer fundamento, pedido com base em súmula, porque se nós nos restringirmos aos casos de violação de direito, esses eu desafio qualquer colega com base em dados empíricos. Esses números são pequenos, eles são reduzidos. O próprio CNJ fez uma revisão da sua estatística com auxílio da Anamatra para chegar à conclusão de que de 12% a 13% apenas das ações diziam respeito à verba rescisória, porque havia um erro na estatística. A estatística colocava como 53%, por quê? Porque se eu peço hora extra, eu peço diferença em verba rescisória. O servidor do judiciário, quando vai cadastrar o processo, ele vai no automático e coloca o código de verba rescisória. Então, houve essa revisão da estatística. Então, eu fico imaginando que não há dificuldade de acesso mais, nem para empregados e nem para empregadores. O que há é que precisamos ter um certo controle nesse acesso. Mas nessa matéria do seguro como garantia do depósito recursal, eu mesmo tenho entendido que, bom, está lá na lei que é possível. Temos uma lei, temos que cumprir. Correto. Mas os seguros têm sido feitos realmente com prazos de vigência. Evidentemente, ele garantiria até um certo lapso temporal e daí em diante não. Então eu achava que seria importante para poder dirimir, porque está havendo controvérsia nas turmas ao admitir esse seguro como garantia para se passar ao exame do recurso, que o TST pudesse se reunir e baixar uma instrução normativa para poder facilitar o julgamento desses processos nos tribunais. Mas é apenas a minha opinião. Bom, doutor João Bosco, o artigo 477B da nova lei, ele traz uma disciplinação interessante do seguinte teor: plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipuladas pelas partes. Essa verdadeira quitação geral, irrestrita, ampla, ela é mesmo possível sem que, no momento do pagamento, no momento de se quitar, por exemplo, os direitos de um empregado com 20 anos de casa, que isso aconteça sem qualquer tipo de assistência da Justiça do Trabalho ou da entidade sindical correspondente a esse empregado? Sem nenhum tipo de assistência? A preocupação tem até razão de ser. Nós partamos do princípio de que o artigo 477, ele trata ele trata dos PDVs, né, dos planos de demissão voluntária ou incentivada, negociados, não é isso? Que são tratados em negociação coletiva, acordo ou convenção. Aí já tem a presença do sindicato. A preocupação de que a presença do sindicato na negociação não bastaria por si só, ela é correta, mas eu penso que o sindicato pode resolver isso, porque quando se tira a obrigatoriedade de homologação, o 477 tira essa obrigatoriedade de homologar a rescisão do contrato do sindicato, porque na verdade o sindicato funcionava como uma espécie de cartório e era inócuo. Eu pergunto aos colegas, ao desembargador Zé Eduardo e ao ilustre mediador, qual que era a finalidade? Se depois o empregado poderia vir e pode vir e reclamar tudo mais. Então criou-se uma espécie de um cartório para os sindicatos e muitos sindicatos cobravam para fazer isso. Então essa homologação individual, hoje eu conheço convenções coletivas que estabelecem essa obrigatoriedade, sim, permanece com o sindicato, mas obviamente fruto de negociação. O mesmo pode ocorrer em caso de PDV e PDI. Agora, não me espanta, e eu avanço um pouco mais para ir ao mérito da questão, eu sempre tratei essas quitações gerais
PDV e PDI com maior tranquilidade. É muito simples, lembremos de um caso concreto. Normalmente esses planos são instituídos por empresas estatais que têm dificuldade de dispensar, né, até uma limitação constitucional, jurisprudencial, legal para dispensa, e ela precisa readequar quadro de pessoal e faz um PDV ou um PDI. E a empresa, obviamente, adere quem quer, e o aderente, ele recebe sempre um valor muito expressivo a título de indenização. Então, eu nunca reputei muito correto, do ponto de vista ético, moral, que ele recebesse essa indenização. Olha, você está recebendo aí 20 remunerações, maiores remunerações, para sair do emprego, e depois viesse com uma reclamação trabalhista. Eu nunca vi muita dificuldade nessa quitação. E penso que ela ficará mais segura, agora com a redação do 477B, se realizada no âmbito da negociação, com a participação do sindicato. Perfeito. Doutor Zé Eduardo, se nós examinarmos o artigo 461 da CLT com a redação da Lei da Reforma Trabalhista, veremos que foi inserido um parágrafo 5º que é nitidamente vedador da chamada equiparação salarial em cascata. Mas o citado parágrafo, ele é textual em dizer, eu vou ler: a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Se a equiparação só será possível entre empregados contemporâneos, nós poderíamos dizer que qualquer ação isonômica de equiparação atinente a um empregado que já saiu da empresa na data do juizamento da ação, ela ficou obstada? Ela será impossível? Essa norma é um primor de tecnia. O que ela quis barrar, né, a chamada equiparação por cascata, ela acaba, por fim, na literalidade, não fazendo. Porque o que ela veda é a indicação de paradigma remoto. Então, basta para isso que o trabalhador indique o paradigma contemporâneo, né? Aí não estaria indicando paradigma remoto. Bom, mas quanto à questão que o senhor colocou, não me parece aí contemporâneo, é contemporâneo no sentido do momento que tenha o trabalho tenha sido contemporâneo, né? Não é em contraposição ao trabalho sucessivo, porque às vezes se pede, é comum, um trabalhador pedir a remuneração daquele de quem ele sucedeu o trabalho, né? E que isso não é possível, né? Agora, essa vedação, a equiparação em cascata, que parece que foi essa a intenção, mas parece que na literalidade da lei isso não está proibido, mesmo porque o que se chama de equiparação em cascata é de uma importância para garantir os direitos muito grande. Por quê? O que na verdade, impede, qual que é a finalidade da equiparação em cascata? É vedar o turnover para reduzir salário, a rotatividade precarizante, né? Então, essa equiparação em cascata dificulta isso, né? Porque a empresa vai mandar embora só para contratar alguém com salário inferior. E esse equiparação em cascata dificulta essa estratégia, essa artimanha para desvirtuar a tutela dos direitos. Então, mas eu acho que o artigo, com todos esses problemas, vai dar muita discussão. Nós vamos ter aí, levar alguns anos para que a jurisprudência sedimente o entendimento desse tópico. Bem, o tempo destinado ao nosso debate de hoje já está se escoando, por isso eu, sem maiores delongas, eu vou retornar a palavra aos nossos debatedores para suas finais considerações. Primeiro, o doutor José Eduardo de Rezende Chaves Júnior. Doutor Chaves.
Eu vou falar muito rapidamente, e as minhas palavras, eu gostaria de deixar palavras de otimismo. Nós que somos professores, a gente percebe um desânimo muito grande com os alunos nos cursos, nas palestras que a gente vai proferir, e a gente percebe que é um desânimo muito grande com que um sentimento de que o direito do trabalho está sendo desmontado, o direito do trabalho tradicional. Mas a minha mensagem é no sentido de que eu acredito na Justiça do Trabalho. Eu acredito que ela vá cumprir a sua missão institucional de entender, de proteger aquele direito do trabalho que eu diria o direito do trabalho raiz, não o direito do trabalho Nutella, não o direito do trabalho fake. O professor Leal Amado, da Universidade de Coimbra, há pouco tempo esteve aqui no nosso tribunal dando uma palestra, ele chama esse, vamos dizer, de direito fake do trabalho, de direito do mercado do trabalho, que é um direito que começa do trabalho que se torna colonizado pelo direito empresarial, né? E, de certa forma, desvirtuando até a finalidade do direito do trabalho. Porque um direito que tenha por objetivo tutelar na relação capital e trabalho, tutelar o capital, ele tem sentido de existir, porque o capital se autotutela, né? Então, é um direito que não tem razão de ser, nem de existir esse chamado pelo professor Leal Amado, direito do mercado de trabalho. Então, a mensagem de confiança é que a Justiça do Trabalho, que é o Tribunal do Trabalho da terceira região, dos mais tradicionais do país, não irá falhar na sua missão institucional. Agora, as finais considerações do colega João Bosco Pinto Lara. Sim, eu também, com todas as dificuldades que se nos apresentam, e basta nós fazermos uma rápida visita, uma revisita aos debates, os 2 debates presidenciais, debates eleitorais, há 2 ou 3 candidatos que falam abertamente em extinção da Justiça do Trabalho, 2 deles pelo menos, e um terceiro, e todos eles bem posicionados nas pesquisas, e um terceiro fala em cortar os excessos da Justiça do Trabalho e vai mais além, eu colocar o juiz de volta na caixinha, uso uma expressão muito vulgar, mas é isso mesmo, colocar o juiz de volta na caixinha, ou cada um no seu quadrado. Eu concordo com o desembargador Zé Eduardo, eu sou otimista e fiquei mais otimista ainda com a aprovação da reforma. Eu tinha planos até de aposentadoria rápida, mas eu quero ver os efeitos da reforma, porque eu penso que eles serão benéficos, como foram benéficos reformas iguais em vários países da Europa, e são dados estatísticos levantados por economistas, porque nós, juízes, nós temos um problema muito sério, sobretudo os juízes do trabalho. Eu li um artigo recente numa revista, que certamente não é muito aprovada pelo meu ilustre colega e amigo Zé Eduardo, mas eu leio tudo que me passa pelas mãos, porque eu não tenho preconceito, eu leio tudo. Eu leio a Veja, eu leio a Carta Capital, eu leio todas as vezes. Mas o ex-ministro Maílson da Nóbrega, ele disse uma coisa interessante num desses artigos. Não concordo com quase tudo que ele escreve, mas ele falou, olha, o juiz do trabalho deveria ser um expert em economia. Porque o que acontece, o que aconteceu conosco ao longo dos anos? E quando eu digo juiz, eu vou ampliar para dizer o operador do trabalho, o acadêmico. Ele cita o ilustre professor da Universidade de Coimbra, que eu não tive o prazer de conhecer, mas os acadêmicos vivem numa realidade à parte. Vivem numa realidade à parte. Eu também gostaria, desembargador Márcio, de continuar aplicando aquilo que ele chama de direito do trabalho raiz, e não Nutella. Mas o mundo é outro. Ele próprio, com muita razão, ele diz que nós temos, o que nós temos? Nós temos a indústria 4.0, ele que diz, indústria 4.0, né, a inteligência artificial, o mundo do trabalho é outro. Quer dizer, o mercado, vamos utilizar isso, o mercado de trabalho é outro, o mundo das relações de trabalho é outro, e não dá mais para ficarmos presos ao trabalho raiz do passado. A academia sobrevive e vive disso. Ela produz
calhamaços e calhamaços de papel exatamente sobre esse direito do trabalho raiz, quiçá o direito do trabalho da primeira fase da Revolução Industrial, ou com muita boa vontade da segunda fase da Revolução Industrial, mas o mundo é outro. Hoje nós temos que buscar outras formas de organizar o trabalho humano. Talvez organizar o trabalho, nem tanto o emprego, organizar o trabalho e organizar a seguridade social de forma que todos os que tenham relação de emprego e os que não tenham um futuro digno, uma velhice digna, com uma cobertura previdenciária no futuro. É isso que nós pretendemos. Eu sou otimista também, tanto quanto ele, mas eu sou mais otimista com as mudanças que se imprime ao direito do trabalho mundo afora, e as mudanças são notórias e visíveis. O professor de Portugal talvez tenha razão, porque o Código de Trabalho de Portugal, que nós conhecemos, nós três conhecemos, eu tenho um deles na minha estante, ele é um código talvez mais complexo do que a CLT. Mas se nós formos hoje dentro do mercado de trabalho em Portugal, e olha que Portugal está superando a crise, crescendo quase 3% ao ano, o PIB, se nós formos dentro do mercado de trabalho, é o próprio mercado que se regula. As pessoas se encontraram um lugar no mercado de trabalho empregador e estão se dando bem, sem interferência estatal, sem pitaco, digamos assim, me permite a expressão da academia e tudo mais. É esse que eu acho que deve ser o futuro do direito do trabalho. Muito obrigado. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. E eu queria agradecer penhoradamente aos nossos debatedores, os quais, com seus conhecimentos, jogaram muitas luzes sobre as matérias debatidas, possibilitando uma melhor compreensão de todas elas. Mas eu queria agradecer, sobretudo, a você, pelo prestígio da sua audiência, prometendo voltar em breve com um novo programa de debates no Tribunal Regional do Trabalho das Minas Gerais. Até lá.